Já pensou o setup que você construiu com tanto esforço e dedicação, amor e carinho, e muito dinheiro envolvido, simplesmente pega fogo e você perde tudo? Ou até uma peça muito cara entra e curto e você perde ela? Todo o seu sonho vai por água abaixo por conta de um descuido que você podia resolver facilmente? Pô, isso não pode não. Se você não conhece ou não usa o que eu vou te mostrar aqui hoje, pode ter certeza que você tá dando molinho, jogador. Tá maluco? Eu perdi meu setup inteiro de bobeira? Fala, gente, tudo tranquilo? Bom, parada é a seguinte. Na casa da maioria das pessoas, a galera costuma usar aquela extensão de procedência duvidosa que você não encontra nem na Shopee de tão ruim. Ou quando não, usa aqueles estabilizadores antigões da época de Dom Pedro II, que a tecnologia já tá super ultrapassada e hoje em dia só prejudica o seu computador. Cara, se você tá usando um desses dois, pode ter certeza que você tá correndo um grande risco. Isso se você já não perdeu algum eletrônico seu e não sabia muito bem o porquê que ele parou de funcionar, né? Grande chance de ter sido o que você tá usando pra conectar ele na tomada. As extensões ruins já são ruins por si só. Elas usam materiais de péssima qualidade e com certeza se você ligar uma certa carga nela que chegue próximo do limite dela, que não é muito grande, com certeza grandes chances desse troço pegar fogo. Já as extensões boas, elas são melhores porque aguentam passar mais energia pelo cabo. Mas mesmo assim, ela não tem nenhum tipo de proteção. Então se tiver um pico de energia, um surto, um raio caiu perto da sua casa ou qualquer coisa do tipo, você tem grandes chances de perder o seu querido computador. Em pleno 2025, ainda tem muita gente que usa estabilizador. Antigamente ele era uma ferramenta muito boa para proteger os seus eletrônicos. Ainda mais aqui no Brasil que a energia era muito instável e os componentes eletrônicos não eram preparados para aguentar isso. Mas o tempo foi passando e hoje em dia, a maioria dos componentes eletrônicos, dos aparelhos e tudo mais, foram aperfeiçoados e melhorados para conseguirem aguentar toda essa oscilação da rede. Então antigamente você precisava de um estabilizador para os seus eletrônicos aguentarem toda essa oscilação. Mas hoje em dia eles não precisam. E aí o que acontece se você usa um estabilizador junto com eletrônicos que não precisam de um? Lembrando que eu não sou nenhum técnico, então eu vou passar mais ou menos a ideia do que eu entendi pesquisando sobre o assunto. Mas o estabilizador, como o próprio nome já diz, ele tenta estabilizar a rede. E aí tem lá a energia da sua casa. A energia chega na sua tomada toda troncha, toda errada, porque a energia do Brasil é meio esquisita. E aí o estabilizador tá lá bonitinho, tentando estabilizar a rede. Só que a maioria dos estabilizadores não fazem isso de uma maneira muito boa. E aí quando a energia passa por ele e chega no seu computador, por exemplo, a fonte do seu computador tenta estabilizar a rede de novo. E aí eles ficam meio que numa briga, cada um tentando estabilizar do seu jeito. E com o tempo, eles brigando desse jeito, uma hora vai acabar dando muito ruim com a sua fonte, isso se não passar para as outras peças o problema. Bom, então agora que a gente já entendeu que o ideal não é usar um estabilizador e a extensão ela não foi feita para conectar direto na tomada e nos seus eletrônicos, aí você me pergunta, Bersotti, então o que eu tenho que usar para não pegar fogo na minha parada toda? E eu te respondo, filtro de linha. Cara, filtro de linha é a melhor solução para todos os seus problemas. Ele tem essa função de proteger qualquer eletrônico seu da energia que vem da rede. Só que tem um problema. Muita gente aí também pode ter um filtro de linha que comprou em qualquer lugar. Muitas vezes aquele baratinho mais furreca que tem. Só que a maioria desses filtros de linha, eles não têm uma proteção muito boa. Então você pode comprar um achando que tá protegido e tá resolvido, mas às vezes você pode estar só se enganando. Porque vários deles são extensões fantasiados de filtro de linha. E aí você acaba sendo enganado. Eu digo fantasiado porque ele tem uma aparência de um filtro de linha, por conta do interruptor que você pode ligar e desligar ele, mas ele não tem nenhuma proteção. Então ele não filtra nada. Ele é realmente só uma extensão. Aí você eleva o nível e acha um que tem alguma proteção. Mas a proteção desse funciona por meio de fusível. Esse tipo já é melhor do que nada. Porque ele funciona mais ou menos assim. Quando tem um surto de energia na sua rede, ele estoura o fusível, ou seja, o fusível queima, para não deixar passar a energia que teve surto para os seus equipamentos. Só que às vezes ele não faz isso com muita eficiência. Então mesmo ele estourando o fusível, ou tentando fazer isso, o surto passa por seus equipamentos e você pode acabar perdendo alguma coisa. Então você me pergunta, finalmente, qual filtro de linha que eu tenho que usar? Bom, hoje em dia, sem dúvidas, esse filtro de linha aqui é o melhor que tem. Ele é da Clamper, que é uma empresa que faz esse tipo de produto, e ele faz essa função de proteger seus eletrônicos muito bem. Ele é incrível. Ele é o filtro de linha que mais tem avaliação positiva na Amazon e que com certeza se você encontrar alguém que usa ele, essa pessoa vai falar muito bem dele. Como eu disse, eu não sou nenhum técnico no assunto, mas vou tentar dar uma ideia de como ele funciona. A diferença dele para um normal é que ele não usa o sistema de fusível. Ele usa um sistema de disjuntor. E como seria isso? Basicamente, quando acontece algum problema na sua rede de energia, ela tem um surto, um raio caiu perto de você, coisa do tipo, ele no lugar de estourar um fusível para parar de passar energia, ele simplesmente desativa o disjuntor do filtro de linha e fica atrás desse interruptor aqui. É literalmente como funciona o sistema de proteção da energia da sua casa. Muita
Muito provavelmente a sua casa tem um painel de energia onde tem aqueles interruptores que você pode desligar cada coisa da sua casa. Por exemplo, sei lá, o chuveiro. Se você desligar o interruptor do chuveiro, o chuveiro para de esquentar. Só que vamos dizer que o seu chuveiro está esquentando demais. E aí a rede percebe isso. Aí você vai perceber que depois de um tempo, quando ela atingir a temperatura limite dela, simplesmente o interruptor vai desligar para proteger a sua casa de pegar fogo. Bom, é literalmente a mesma coisa que acontece aqui. Quando o filtro de linha detecta algum problema, ele desliga para não passar para os seus eletrônicos. Esse modelo meu aqui é o de 5 tomadas, mas existem vários tipos de modelo. Tem de 3, tem de uma tomada só, tem de 8 tomadas. E o filtro de linha não é só para ser usado no seu setup. O ideal é que você usasse ele em tudo. Aqui em casa, por exemplo, eu uso na televisão, no videogame, no setup, uso nos eletrônicos que tem lá na sala. E a gente tá vendo até de comprar um pra geladeira, que a gente não quer perder a geladeira à toa, né? Então, cara, você pode usar em tudo realmente. Quanto mais proteção, melhor, né? Eu que não vou dar mole de perder minhas coisas. Se tu quiser dar uma olhada nesse filtro de linha aqui, eu vou deixar o link de onde eu comprei na descrição e dos outros modelos que eu citei também. Com certeza vale muito a pena investir num desses. Ainda mais que não é caro e protege as suas coisas que são caras. Comenta aí se você já perdeu algum eletrônico seu por conta de queda de luz, surto de energia ou coisa do tipo, ou se você até conhece alguém que já perdeu e quer compartilhar essa história. Mas se você gostou desse vídeo, eu acho que você também pode gostar desse outro, que eu mostro o melhor fone de ouvido sem fio que eu já usei na vida.